Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o tema nosográfico dentro da tematologia, continuando aqui os 3 temas da tematologia desde ontem e termina amanhã. Hoje nem tem eleição. Amanhã nós vamos trazer 20 temas e eu já vou falar para vocês, tem pouca gente aqui, que eu vou ter nos 20 temas, os últimos 5 são sobre saúde. Então, possivelmente vocês vão deixar para o fim, como sempre, né? Quero só ver o que vai dar. Agora, o tema nosográfico é o assunto predominantemente patológico, abordado tecnicamente, dentro da tecnologia, em qualquer análise, que é na analítica, pesquisa ou investigação, que é experimentologia, a fim de ser melhor compreendido e explicitado no desenvolvimento das tarefas de esclarecimento, que é a TARES, bioético, né? Cosmoeticologia, do ponto de vista evolutivo. Agora, o estudo do assunto patológico com a intenção de esclarecer o realismo dos interesses da ciência. O objetivo do estudo é curar da enfermidade a fim de combatê-la com eficácia. O problema dos puristas, românticos, orientalistas, simplistas e polianas nas abordagens aos temas de base patológica. Os cientistas abordando com autodiscernimento os assuntos intocáveis e antipatizados pelas pessoas simplórias. Os sentimentos de aversão entravando as pesquisas e os estudos por parte das consciências interiorotas e apriorotas. As tolices teológicas pueris contra as pesquisas científicas em favor da saúde humana. Os combates absurdos contra as transfusões de sangue. Depois tem aí uma série de detalhinhos, por exemplo, um deles é o seguinte: a solidariedade humana a partir do princípio terenciano, do sou homem e nada humano me é estranho. Agora depois tem a taxologia, com 7 categorias de realidades inseríveis no universo de pesquisa dos temas nosográficos. Acidente, belicismo, dejecto, dessoma, dor, ilicitude e subhumanidade. Depois tem caracterologia, 24 verbetes relativos à nosografia. Agora depois, os temas nosográficos nem sempre são bem recebidos pelas leitoras e leitores ainda imaturos. Paradoxalmente, tal fato os tornam mais prioritários nas pesquisas tarísticas. Como reage você aos assuntos nosográficos? Você compreende e admite com serenidade as abordagens técnicas aos temas controvertíveis? Eu quero dizer que esse é o verbete 1132, tem 4 páginas, 37 logias, e ele tem exatamente 8 máximas. Eu não sei se bate aí com você. Tá certo? São 8 por mim aqui. Lá na etimologia tem 2 máximos. É isso aí. Agora, se quiser aumentar, pode aumentar a fobiologia e a holotecologia. Agora aqui, umas perguntas, uma pergunta aqui. Qual um método prático para a pessoa saber se tem condições de bancar suas atividades? A melhor coisa que tem é o seguinte: veja o que você já fez e os resultados. Se os resultados forem bons, você pode confiar naquilo que você está fazendo. Agora, na área, precisa de ver. Se a pessoa está começando, ela tem que começar e ver o que fez para ver o resultado. Isso não tem muito milagre, nem o maná dos céus que cai do céu. Não existe isso. O caso é a pessoa fazer esforço mesmo. É o que eu chamo de autoesforço, que é a base de tudo. Agora, eu quero dizer para uma pessoa que é lá de um local chamado Capim Macio, que nós estamos fazendo força aqui no trabalho. Vamos ajudar isso aí, que a gente for possível, colocar na TENEPS. Capim Macio, vamos amaciar mais esse capim. Agora, gente, aqui tem umas perguntas que não saíram aqui nos dias, muito antiga. Tem 2 que eu quero responder aqui hoje. Uma delas é o seguinte: tem uma frase que colocaram minha, que eles mandaram aqui, que estão nos blogs e de um monte de gente, que eles já viram. É uma frase minha. A frase é a seguinte, eu quero falar para vocês, que está na internet todo lado agora.
Infelizmente, nas religiões atuais na Terra, ainda existem legiões de consciências humanas iguais às traças. 2 pontos. Conseguem devorar a enciclopédia e, mesmo assim, nada aprendem. Isso está na internet por todo lado. Eles me falaram aí, mandaram aqui os dados, tudo para falar. Gostaram dessa minha frase? Sai dessa. É um processo de traça, é uma coisa que nós somos especialistas, você, eu, não é isso? Traça de biblioteca, traça de livraria. Agora aqui, sobre o processo aqui do nosso, sabe, arco voltaico. Isso aqui eu pesquei lá no meio dos outros, que isso aqui a gente não falou, no dia, então eu estou só falando. A pessoa sentiu, relate quando foi exteriorizadas as energias dos teletertulianos, e eu percebi, tive banhos energéticos aqui em São José dos Campos. Agora tem um outro. Enquanto o senhor fazia o arco voltaico, minha nuca pulsava como se o coração estivesse ali na nuca. Espirrei forte por 2 vezes. É possível que tenha recebido assistência? É lógico. Ainda assim com aperto na nuca. Por que tive essa reação? Por causa do assédio. Nuca significa processo de assédio. Vocês estão vendo que o negócio funciona à distância, né? Eu estou só mostrando. Eu já mostrei aí uma meia dúzia, já uns 8 por aí. Agora, uma coisa que eu queria falar para os verbetógrafos, aqueles que estão fazendo verbetes aí, novos, eu queria dar uma técnica que vai funcionar para vocês, que vale a pena. A técnica é o seguinte, é com as especialidades da conscienciologia, mas vista de que modo? Você pega e olha o que você está escrevendo, ou o que você pretende escrever, qual verbete, vê qual que é o tema. Com esse tema você vê, não, essa aqui é a especialidade tal. Então o que você faz? Você vai pegar nos 1000 verbetes e coloca a especialidade entre parênteses, para você ir direto nos verbetes daquela especialidade que fica debaixo é o subtítulo do título do verbete. Então a pessoa ali, ela vai ter uma noção de diversas facetas daquele tema que ela está desenvolvendo. Porque ela pode às vezes encontrar aí 40, 50 verbetes que tocam no assunto. Eu estou dando a dica porque agora a enciclopédia do jeito que está, já com 1000 verbetes, está muito fácil de ampliar as abordagens. Vocês entenderam? Acho que está mais ou menos claro o que eu expliquei. Entenderam bem? Então o problema é pegar a especialidade, põe entre parênteses e dá o find, o busca, para buscar. Vocês vão dar sempre aonde é que tem. Conforme o tema, agora olha o texto daquele verbete. Vale a pena. Ajuda muito. Atualmente está muito fácil de fazer os verbetes a partir disso. Saiu a mão na roda. Agora, sobre o tema nosográfico, gente, é muito importante o estudo disso aqui. Às vezes, a parte nosográfica é mais importante que a parte homeostática. Agora, o que nós precisamos mais na vida humana é a homeostática, que é o processo vamos dizer, da higiene, da profilaxia, para caminhar antes da terapia, ou seja, da patologia. Pode falar. Eu gostaria que se aprofundasse, você falou que a gente pega as especialidades, você lá pega 50, é por pesquisa da gente, você podia detalhar mais isso? O problema é todo o seguinte, por exemplo, arranja aí um tema, você está entendendo? Arranja um tema. Eu não vou dizer aí que eu não quero sugerir nada para ninguém, porque tem tanto tema, tanta coisa. Experimentologia. Experimentologia, então acabou. Experimentologia é dentro da experimentologia. Você pega então e coloca experimentologia entre parênteses e coloca o find. Aquilo vai bater em todo verbete que tem no subtítulo experimentologia. Você está entendendo? Então o que você passa? Você pode arranjar aí 50 verbetes sobre experimentologia. Eu não sei quantos tem. Eu tenho uma listagem lá, mas ela não está aqui comigo. Então, por exemplo, seja 30. Você vai ver alguma coisa que pode ser que vai interessar para ampliar a sua ideia. O que você vai escrever? Tá certo? E outra coisa, também não ficar repetindo aquilo que já está escrito, que é rebarbativo, né? Não ficar com bate-pensanidade. Então, o problema da especialidade, ele especifica mais o universo do assunto.
Então ajuda mais a pessoa. Vai por mim, porque eu mesmo uso isso. Todo verbete que é muito novo, qualquer coisa, eu dou uma sondagem naquilo que eu já escrevi através disso. Já há muito tempo. Sempre pelo Find. Agora, hoje vocês têm o mesmo recurso que eu, que é buscar, pôr o Find. Põe lá, porque está no computador. No Find, no caso, pegar desses 1000 verbetes que já tem no, sei lá, no DVD ali. Mas é, disquete. aquilo é fácil. Agora, a gente tem que usar computador em tudo isso. Uma pessoa que queira trabalhar hoje não dá para viver sem computador, né? Não dá. Que é bem mais prático. Né? É o jeito. E usar uma porção de aparelho, né, dentro da workstation, da estação de trabalho. Como eu faço. Tem um monte de aparelho, tudo quanto é jeito. Professor? Sim. Eu gostaria de me esclarecer a respeito da classificação da natureza que está na fatologia na segunda linha. A classificação da natureza do assunto conforme a cosmoeticologia. Sim. Aqui é referente à cosmoética, né? Mas eu gostaria de saber o que pode facilitar, ajudar nessa avaliação e classificação da natureza do assunto. O que ajuda? A primeira coisa, veja, a hora que eu faço aqui o tema e falo, ele pode ser sadio ou homeostático, ele pode ser patológico ou nosográfico, ou ele pode ser indiferente, ou seja, neutro. Ele não é uma coisa nem outra, ou é as duas coisas. Agora, isso aí já especifica uma linha na sua diretriz de pesquisa. O que você quer? O que eu estou abordando aí, geralmente, isso aí traça o caminho da minha abordagem. Isso já é a classificação da natureza com base na cosmoética. Até um certo ponto. Agora, veja, esse aqui, a natureza é patológica. É então, tema nosográfico, olha lá, ó. Tema central seria nosográfico. Seria a anticosmoética. Seria a anticosmoética. A anticosmoética está aí dentro. Agora, tudo que é patológico, a tendência é o ilícito, é o marginal, é o doentio, é o anticosmoético. É o regressivo, não é o evolutivo, sim, é a anticosmoético. Está mais ou menos claro isso aí? Então veja, a tematologia, quando eu ponho, é uma mão na roda, eu estou ajudando o leitor. Bobo daquele que não usar essas dicas todas que eu dou nos verbetes. Tudo tem dica. Tudo. Tudo indica uma dica. Você está entendendo o que quer dizer? E aprofunda, né? É com essa dica. A gente procura dar um apostilhamento da situação para a pessoa. Né? Alguma coisa sempre, se ela souber tirar partido. Então, poderia-se dizer que a intraconscienciologia estaria também nessa natureza. Tá. Agora, a intraconscienciologia. Você pode estudar a sadia, a patológica e a neutra. Seria tudo você pode estudar de algum tema desse aí. Certo. Agora, é muito fácil. Qualquer coisa você põe o Find no computador que você vai ver nos 1000 verbetes qual que é o tema que você está procurando. Com o computador e a busca, o Find, tudo é fácil no computador, melhora demais. Isso aí é daqueles recursos que eu pedi para alguém inventar há muito tempo. Era muito difícil na época da datilografia. Da Cosmos. Tem umas coisas que inventaram só para mim, né? Você sabe, né? O Find foi só para mim, a cópia foi só para mim, a impressora foi só para mim. Um monte de condições dessas. Então, isso tudo foi só para mim. Eu sou um cara super egoísta. Eu joguei energia nisso tudo para aparecer o mais depressa possível. A sua base evolutiva está nisso, né? Tem um amigo meu que falou assim, Rob, você fala que você estava esperando a gente, não é nada. Você estava esperando que as coisas melhorassem, você trabalhar com açúcar, tudo de bobs. Eu falei assim, ô miserável, isso aí eu tenho que te xingar, não tem jeito. Você está inventando a moda. Agora veja, aí eu viro para ele no fim e falo, mas eu tinha que esperar vocês para inventar todos esses aparelhos que eu precisava, porque eu sou burro. Aí melhorou a minha situação um pouco. Tá entendendo? Aí melhorou alguma coisa.
E a gente apanhou um bocado para poder, quando a gente começou a falar de informática contigo, você falou, você gosta do Presta, lembra? Foi, não, porque era muita besteira. Veja bem o computador. Os caras foram fazer nas nossas empresas, tudo dava prejuízo. Você falou isso. Foram alguns anos. A hora que nós colocamos o computador lá, era o tamanho dessa mesa. É verdade. O primeiro que a gente colocou que deu certo. Que não dava prejuízo. Até amassar demorou. Da história. Os formulários contínuos, aquela coisa toda, eles faziam e não batia. Sempre gastava mais. E outra coisa, a gente tinha que dispensar muita gente. Então eu falei assim, não vale a pena. Isso vai contra a vida de muita gente. Enquanto não tiver uma vantagem muito grande, não vale a pena. Que a gente poderia colocar o computador, é o que eu falava com eles. E em vez de dispensar o povo, nós relocamos a pessoa no trabalho para ampliar, através do computador, o trabalho. Era esse que era o meu trabalho. Você veja, o negócio nosso é muito bem feito. Agora, foram mais ou menos umas 8 firmas, desde o formulário contínuo. Assim, nós topamos qualquer coisa, desde que você mostre por A mais B, que nós não vamos gastar com frioleiras. O que é frioleiras? Melhorar a nota fiscal. Isso era uma delas. Eu falei assim, isso é besteira. Nós não precisamos disso. Agora, com o tempo, o negócio deu certo. Mas aí eu falei assim, que pena, um turbofu desse tamanho nos ajuda aqui, mas não me ajuda em nada do que eu quero. Meu negócio é a máquina de escrever. Quando é que esse troço vai virar uma máquina de escrever que presta? Quero escrever muita coisa. Veja, até hoje ainda não posso, né? Ainda não tem, você está vendo? O Arthur está lá com esse negócio do servidor, com 8 CPUs, e eles não arranjaram uma saída para o negócio bater. Coloca, o negócio só funciona com 1, não passa para os 8. Nós vamos chegar lá. Uma hora, se você encontrar com ele, dá uma... Às vezes você tem alguma ideia para a gente ver como é que faz uma abordagem melhor ali. Porque lá tem um gráfico. Aparecem os 8 computadores. Só pega um. Não tem jeito de passar para os outros, de modo algum. Mantendo os nossos arquivos, você está entendendo? Claro. Agora, meus arquivos são... Aí é que é o X também, né? Agora, nós estamos trabalhando com 4.700 e tantas páginas atualmente. O arquivo maior. Sim. Agora, arquivo de 1000 tem vários, né? Então, outra coisa... Enciclopédia é isso, né? Nós não estamos escrevendo um bilhetinho, um torpedo para a moça do bar. O negócio tem texto, como é que faz? É um senhor problema. São 8 CPUs, uma beleza. O computador de servidor, imenso, ele é grandão. Você veja bem, se arranjar gabinete hoje grande, é porque o negócio são vários, não só. Porque está tudo diminuído, né? Tudo diminuiu. Mas esse é grandão, preto, enorme. Agora, uma hora que você encontrar com ele, você toca nesse assunto, que às vezes você vai ter uma ideia. Ele está perguntando para todo mundo para ver se acha uma saída. Às vezes eles têm uma ideia, vão lá, vão analisar o negócio, não funciona. Tem um monte dessa assim. Porque tem que conjugar com os arquivos que nós temos, né? Windows, esse negócio todo, porque senão não funciona. No negócio nosso, não adianta algoritmo, não adianta isso, não adianta ilustração, não adianta nada. O processo é estabelecer a ideia, né? No máximo que a gente quer é fazer umas colunas, uma tabela, coisa à toa. Não é coisa sofisticada. Mas agora o problema é não dar tilt demais. Claro. O nosso está muito tilt. São extensos. E outra coisa, demora, né? Você sabe, demorou 10 segundos para mim já é uma loucura, eu acho. Eu sou um cara viciado em computador. Você também não é? Você também não é? 10 segundos? É uma vida. Bolas, isso é uma antiguidade. E lá com esse negócio ele fica mais lento em certas coisas. E dá tilt. Dá muito tiltzinho, pequenininho. Você tem que estar sabendo o que você faz. Aonde você bate, como é que é. É um problema a digitação. Tem que saber mexer. Agora é o máximo, né? Você tem que ter paciência, você vai do 1 a 4.522. Vai direitinho, então, você acerta. A hora que esquenta, outra coisa, na hora que esquenta muito, que começa a ferver, começa a...
Então, as ventoinhas não aguentam por causa do calor, depois de trabalhar muitas horas, eu paro. Paro, esfrio, assim, ó, vê se você esfria, dorme um pouco aí e tal, vamos ver. Depois eu continuo. E outra coisa, com um no-break e tudo, hein? Mais fácil. Você veja, então, conclusão. Os Jobs da vida, os Gates da vida, eles nunca escreveram muito, né? Eles não sabem escrever, né? Eles sabem mexer com máquina, mas não sabem escrever, porque senão já teria isso tudo. Uma vez fizeram um desses programas, que é o Venture, que fazia um negócio maior. Eu fui usar, não dá nada, isso há muitos anos. Mas nós vamos chegar lá, vai chegar um dia que você vai ter tudo aqui, como esse negócio tudo pequeno, deve ser desse tamanho, e eu tenho a holoteca toda aqui comigo, no bolsinho. Né? Vai chegar. Vai chegar lá. Professor Valdo, oi, aqui. Sim. Na última linha da fatologia, se o senhor pudesse falar alguns exemplos dos autoconstrangimentos imaturos. São as pessoas, por exemplo, que não têm muita experiência em certa área de atividade e elas se constrangem facilmente perante as coisas. Então, por exemplo, vai falar num processo de pedofilia, por exemplo, incesto. A pessoa na mesma hora fica ruborizada, se fala em sexo, é um problema. Você está entendendo? Estou dando um exemplo que é muito grosseiro esse, mas tem outros mais refinados nesse assunto. Então a pessoa tem autoconstrangimento por não estar a par e nem afeita aqueles temas ou aquele assunto, aquela linha de conhecimento. Então isso tudo é preciso de ainda alguma experiência, né? Traquejo, falta traquejo no caso dele. E essas coisas, isso você pode olhar que tem. Agora, o que se passa? Esses autoconstrangimentos imaturos, eles acabam sendo patológicos. Inibe a pessoa, não deixa ela desenvolver, cria problema, uma opção de coisa nesse sentido. Entende? Nesse sentido, ali na questionologia, os temas, ao final, né, os temas controvertíveis. Isso significa que pode ter esses temas nosográficos, eles podem ter uma inversão aí para outra Sim, mas olha, a maioria dos temas controvertíveis, às vezes, tem coisa nosográfica. A maioria deles. Quando um assunto é muito pacífico, é porque não tem muita coisa para levantar a poeira. Ele é mais tranquilinho. É aquilo que a gente fala, é poliânico. Ele é tranquilão. Agora, o controvertível, às vezes, mexe com o problema dos valores das pessoas. Então, ela tem a priorismose, ela vai defender aquele ponto de vista, porque aquilo está abalando, está levantando a poeira para ela. E outra coisa, além da poeira, tem uma coisa mais séria, que está tirando o tapete dela. Ela se sente insegura. Aí vem o processo controvertível. E às vezes também o modo de abordagem pode ser patológico, pode ser nosográfico. Então a gente tem que estudar muito isso. Agora o que eu vejo é o seguinte: assunto para levar a evolução adiante, ou seja, a locomotiva dos temas novos de reciclagem e tudo mais, a maioria tem que ser controvertido. Não tem jeito de você sair disso. Se você vai falar o rebarbativo, aquilo que está todo mundo sabendo, você está perdendo seu tempo. Está tirando pelos aos porcos, falando no vazio, ou fazendo discurso no deserto. Isso não adianta nada. O problema, às vezes, tem que criar problema. É justamente o diferente que gera impacto e que faz a gente repensar, né? Aquilo que o problema é o ornitorrinco. Todo dia você tem que, não é matar um leão, é matar um ornitorrinco, não é isso? Ou pelo menos fazer a dissecção do ornitorrinco diariamente. Os caras falam, né, que quando a indústria, o comércio está difícil, não, todo dia eu tenho que matar um leão. Então você pode falar, não, todo dia eu faço a dissecção do ornitorrinco. Ela acabou de morrer, a gente vai lá para fazer, sabe? Então é aquela dona da televisão. Eu defendo a minha vinda abrindo mortos. Vocês já viram o negócio dela? Ela é violenta. A dona tem um charme, é uma das mais charmosas dela. Ela não é bonita, mas ela tem pose, é vistosa. Agora, o que se passa? Eu
sobrevivo abrindo os motos. Essa é terrível. Que é o IML. Eu não sei que programa é esse. O nome dela lá, como é que é lá? Ela tem uns nomes engraçados. Garçom, aquele negócio. Agora, a dona é fora de série. Você quer ver isso aí? Olha, o canal 57, 8 da noite. Hoje é quinta, hoje tem. É o canal do Monk, mano. Não é isso? É do Monk. É depois do Monk. Mas o 57 é do Monk. Pois é, não, esse aí é depois do Monk, essa dona. Agora, veja, eles são mais ou menos a mesma coisa. Sempre é mais ou menos do mesmo jeito. Agora, eu sempre quis ver isso aí, que todo negócio que fala em ML, eu gosto de ver por causa dos cadáveres, entende como é que é? Para ver se tem alguma novidade nisso, que eu estudei essas coisas demais. Agora, eu quero saber se tem alguma coisa, hoje já tem. Esse filme lá mesmo, essa série, eu vi em alguns dos episódios que falam de coisa mais avançada, que eles estão vendo, como é que faz a pesquisa bioquímica do assunto, aquele negócio de iluminação também que eles fazem. Você vai ver pela iluminação o que tinha no lugar que não tem mais. Aquilo é muito bom. Hoje em dia já dá. E outra coisa, eles estão mostrando lá que a turma hoje do Instituto Médico Legal já banca detetive, né? Já faz o trabalho dele. Agora, o nome dela básico é Cross alguma coisa. Crossing Jordan. Mas o negócio é o Cross. Eles colocaram Cross. Agora, eu te pergunto, por que é Cross? Eu não sei. Não, eu sei que é, mas veja, será que fizeram de propósito? Eu não sei por quê. Cruzar o quê? Cruzilhada. Agora, você sabe que essa aí é o Col Marchand. O cara tinha um cara que falava lá, então eu pedi o Leandro, que conhece as coisas de televisão e cinema, igual eu, que estudou lá também, né? Você sabe, né? Em Hollywood. Então eu falei com ele, eu não entendo por que é que aí no Marchand tem um cara que chega e fala assim, Col Marchand. Isso é sem parar. Eu falei, não tem nada de Col nisso, e nem Marchand. Agora o cara mudou. Parece que é o mesmo que está falando, mas ele não fala Col Marchand, ele fala Col Marchand, mais suave. É a pronúncia que era errada mesmo. Ele ele deve ter visto que estava errado. Alguma coisa, alguém falou. Teve um dia que me deu vontade de telefonar para ela e falar assim, olha, fala com ele aí para corrigir, que tem muito erro. Só numa noite eu vi uns 5 erros de pronúncia de inglês. Ele falava sempre muito afetado. Não, agora ele falava de propósito para chamar a atenção. A gente vê que às vezes o erro foi intencional. Agora ele mudou. Programas, ele já não está mais com call, não. Ele está falando hall. E outra, Marchand, mais suave. Não está, Marchand. Não está aqui mais. Marchand, veja, Marchand é o canal, no fim é channel. Como é que é possível? Você está entendendo? Agora, tudo é propaganda, né? Mas o que você queria falar? A penúltima linha da fatologia, as tolices teológicas pueris, eu queria alguns exemplos. Penúltima linha, as tolices teológicas. As tolices teológicas pueris contra as pesquisas científicas em favor da saúde humana. Por exemplo, a célula-tronco. Você quer coisa pior do que isso? Aquela pesquisa sobre qualquer coisa, é um monte de coisa. Sempre mexeu nisso aí, a religião quer falar que ela que manda. Então começa a travar tudo que tem, que é a maior besteira. Olha o processo de aborto, até hoje não conseguiram resolver nada disso. Nos meus 15 anos falando de sexo somático, o assunto mais brabo que havia era aborto. Dos 99 que eu estudei. Eu marcava isso tudo para ver como é que era. Qualquer pesquisa científica, porque desde o começo da revolução científica lá, né? Sempre houve briga. Aí a igreja era contra quase tudo. A igreja sempre dominou demais, que ela pega o ponto fraco de todo mundo. Não, botou gente na Inquisição por causa de ciência. Agora ela continua. Agora, hoje eu acho que isso aí nunca mais vai ser igual. Essa turma que está trabalhando aí, os ateus estão fazendo um belo trabalho nesse assunto. Eu acho que eles vieram para ajudar a gente. Os ateus, os materialistas, esse povo todo. Muito bom esse povo. Eles estão falando agora com outra abordagem. Porque o problema todo
é combater os processos bobos do psicossoma com o mental soma. Antigamente eles combatiam o psicossoma com o psicossoma, isso não dá certo. Emoção com emoção, isso é apenas um processo de show, não vale, né? Agora não, eles estão começando a ponderar, tem lógica, tem racionalidade, baseado em fatos. O processo contra a ciência desde a época de Galileu e eles eram contra porque isso aí foi desvendando as bobagens da igreja. Pois é, mas tudo é lá da sua terra, né? Galileu é de lá, né? É coisa de Galileu era ligada. O Vaticano. A ciência moderna nasceu. A pior coisa que foi a hora que eles fizeram o Estado do Vaticano. A Itália começou a piorar mais, foi depois disso, agora recentemente. Mas você sabe que a ciência moderna, ela nasceu, ela veio através da igreja, a própria igreja. Ah, sim, mas eles não deixavam ninguém estudar, era só eles e tinha que estudar de acordo com eles. Os próprios filósofos da igreja. Outra coisa, muitos de nós aqui, estudamos por conta própria, porque éramos autodidatas contra a igreja, contra a monarquia da plebe. Muita gente aqui, caminhou por causa disso. Começou a dar valor para o estudo por causa disso. Uns a 8 vidas, outros a 12 vidas aí para trás. Então, isso é um fato. Os filósofos o povo que embarcou demais na religião está preso lá dentro. Olha o Emmanuel, com tudo isso que ele sabe, eu que conheço o homem, não teve que voltar para mexer o restinho que está faltando lá. O paradoxo é que a ciência nasceu da própria religião, filósofos religiosos que no começo, na modernidade, tudo, Newton era ligado à religião, todo mundo. Não, agora, tudo começou com o processo das iniciações. Aí que deram as pitchas. Pitcha, você sabe de onde apareceu isso? Pitonisa. É por causa da cobra. Até parece que no Egito. Não, e o processo da cobra, que é piton. Foi aí que deu o nome de piton, pitchas, pitonisa, esse negócio. Eu não sei se pitonisa já existia no Egito, alguma coisa assim. Já, o negócio é muito antigo. Agora, tudo começou por aí. Agora, o que é pena nesse negócio todo é que vocês aí, muitos de vocês que foram pitonisa, lá do oráculo de Delfos, todo mundo morria mais cedo, você sabe, né? Porque morria intoxicado. Por causa das emanações dos vulcões. Aquilo era uma espécie de cocaína, colocava o cara na descoincidência. Então ele começava a falar as coisas, vinha o outro lá, comunicava através dele e tal. Pitonisa era isso. Agora a maioria morria cedo, eu morria intoxicado. Aquela mulheria toda. E outra coisa, tudo virgem. Que eram escolhidas virgem para ser pitonisa. O negócio, quando cresceu, que virou uma indústria, o negócio não era certo. Agora, vocês pensam bem, houve pitonisa lá durante 1000 anos, 10 séculos. Vocês estão vendo que vocês passaram por uma boa escola. Eu falo que são vocês pelo seguinte, uma vez eu perguntei para um dos nossos amigos aí do curso intermissivo, nesse povo antigo, quem é que está entrando em primeiro lugar nessas coisas? São as pitonisas. Agora, são vocês, né? Vocês apareceram aí, falaram que tem curso intermissivo. Deve ser você. Você já pensou você como pitonisa, virgem de templo? Valdo, falar de pitonisa, aquela inalação de gás, eu já li esse como é que é? Relação de esse livro do oráculo. Sim. E as pitonisas inalavam gás. E aí não fica. Aquele é do vulcão. E eles achavam que o Piton, quer dizer, Piton, estava lá dentro. Aquilo, o Deus Piton ia dar para eles a ideia. Mas nova, essa inalação a revelação. Devia fazer mal para a saúde. Pois é isso que eu estou falando. Todas morriam mais cedo. Professor, e aquele gás intoxicar todo mundo. Ontem tinha uma cobra, eu estava subindo aqui no caminho da lógica, anteontem, na terça-feira. Sim. E tinha uma cobra pequenininha caminhando ali no passeio da lógica. Sem mais treinado. Eu fui descer aí, tinha uma de mais ou menos 1,5 metro verde. Uma beleza. Agora o negócio era tão comprido, eu falei assim, esqueceram a mangueira, está atravessando aqui. Quando eu ia pegar, que eu, opa, não é? Que era uma mangueira pura, verde, dessas que tem por aí. Aquele bonito. Aí eu cheguei lá, e ela saiu, espantou comigo, caiu, saiu fora. Isso no caminho da lógica. Ela estava
a metade do caminho da lógica, na hora que eu estava passando, de manhãzinha. Aí eu cheguei lá, o Roberto estava lá, o Roberto Almeida. Falei assim, Roberto, vai lá em cima que está mais ou menos assim, às vezes você ainda vê a cobra. Ele chegou, mas não viu mais, ela sumiu, ela não apareceu mais. Ela deve ter 1,5 metros e é verde. Tem umas cobras dessas que são até, essa não é braba, ela é suave, entende? Pode ser das caninanas da vida, hoje não sabe, né? Tem as caninanas. Né? Pois é, ela é boa, mas agora, veja, essa é uma mangueira, né? Mangueira verde. É uma mangueira, né? Você quer falar, chefa? Faz favor. Você começou a falar de pitch aí, eu queria mudar de assunto e inventar uma pergunta aqui. Pode falar. Não, aqui não cobra, eu não estou cobrando nada para os atravessadores de temas. Isso é normal, faz parte, isso é para dar força aqui, ó. Dar molho. Genética e paragenética. Sim. Você outro dia disse assim, a gente pode vir com uma determinada genética, mas quando a gente consegue fazer com que a paragenética atue antes, ela consegue sobrepor a genética. É antes, durante e continua. Isso, para ela poder prevalecer sobre a genética e a gente não sucumbir. Sim, e você mantém. Aí depois você fixa seu corpo. Quando você fixa a coisa, então, pacifica. Agora, olha só, e o oposto também é verdadeiro, porque em determinado momento da nossa evolução, a gente precisou a hora que você chega da na genética. meia-idade para cima, ou na terceira idade, às vezes, se não houve uma preparação muito grande daquilo que você fez com o corpo, você começa a pegar as doenças do seu pai e de sua mãe. Aquilo que não estava no... Até aquele momento não tinha se manifestado nada. Aquilo vem. Então aquilo está ali, ó. Está a brasa debaixo das cinzas. Se não tiver cuidado, aquilo brota. Essas coisas tem. Mas agora veja, existem determinadas doenças, que é bobagem a gente estar falando esse negócio de genética e paragenética, porque ela atua em todo mundo. Câncer, diabetes, hoje, são troços que é besteira. Eu já falei com vários colegas meus, falei assim, ó, esse negócio da anamnese tem umas coisas que estão começando a ficar furadas. Não adianta fazer uma anamnese para perguntar se a pessoa teve isso na família, porque tendo ou não tendo, está pegando em todo mundo. Bobagem isso. Entendeu? Existem essas coisas. Agora, olha só, e o oposto também é verdadeiro. Se a pessoa ela vem com uma genética boa e uma paragenética ruim, então ela começa a melhorar devido à genética. A genética começou a melhorar. Sim, mas veja, é a paragenética que predomina sempre. É o que manda. Particularmente, individualmente em você, é a paragenética. A genética pega no grupo. Agora, a paragenética é individual. Se você não pegar por aí, você não aborda corretamente, sempre vai dar problema. Agora, aí é que vai dar a lógica da coisa e mostrar os fatos para fatos. Então, veja, o que manda mesmo é a sua paragenética. Se a paragenética não mandasse, seria não ia caminhar nunca, nenhum de nós ia evoluir. Não ia dar certo. Então, você já tem que trazer uma coisa superior à sua mãe. Esse aqui é o ideal. Eu desejo isso para todo mundo aqui. Então estou tranquilo. Entende? Tudo superior à mamãe. A fitir mamã. Aqui ó, em francês é fitir mamã. Né? A mãe futura. Né? Professor, dentro a fitir dessa... mamã. Que eles falam, mas em português eles gostam de falar. Lá é fitir, né? O que é? Aqui. Dentro dessa... desculpa, eu não falei a letra bem. Dentro dessa pergunta da Grace, uma vez eu ouvi o senhor falando sobre a questão da base genética, que às vezes a base genética é da mãe, às vezes você a tem base... que seguir, porque a base de tudo para você se orientar é isso aí. Isso aí segue. Ou isso seja, aí vale a pena. Tem um que predomina na Sempre base predomina, genética. não é mãe ou pai. A maioria dos casos, o negócio é muito óbvio. E como é que isso tem a ver, no caso, com o próprio vínculo kármico, digamos, se a genética que predomina é da mãe? Às vezes tem, mas o que interfere mais não é isso não. A genética aí pende para um determinado lado de acordo com a paragenética individual sua. É isso que eu estava falando com ela, vai, Grace? No caso, então, tende presta para paragenética atenção, similar. olha aqui, ó, meu caso. Eu comecei a examinar as coisas de várias pessoas, e meus pacientes, e policlínica, um monte de coisa.
Então comecei a ver que aquilo era real. Aí eu falei assim, não, então eu vou me examinar. Então comecei a ver. Mas naquela ocasião eu ainda não tinha nenhuma doença firmada, séria dentro de mim. Aí eu tive um infarto. A partir daquilo instalou a hipertensão. Eu falei assim, opa, o negócio é minha mãe. Então eu vou ter as doenças básicas da minha mãe. Aí comecei a ver, eu vou ter que ter refluxo. Porque minha mãe tinha um processo que ela vivia tomando coisa o tempo todo. O meu irmão é mais novo que eu, 6 anos. Aí eu comecei a examinar meu irmão. Não, vamos ver como é que é. Meu irmão começou a ter refluxo 20 anos antes de mim. Sendo que ele é 6 anos mais novo, então são 26 anos de diferença. Você está entendendo o que quer dizer? Agora, comigo, o negócio veio. Do jeito que eu estava pensando. Agora, por exemplo, eu nunca tive nada de processo de diabetes. Mas meu pai era diabético. Aí eu falei assim, se eu abusar das minhas coisas, eu vou ter o processo de diabetes mais tarde, por batata. Eu entrei como se fosse uma pré-diabetes agora recentemente. Eu não cheguei a ficar. Mas estou no nível. Você está entendendo o que é? Isso já é do meu pai, mas olha, quanto tempo? Agora, o meu negócio de hipertensão, não. Hipertensão eu tenho desde 1960. São 49 anos. Não é fácil isso aí, né? A base genética, no caso, era da sua mãe. A sua base genética. Não há dúvida que é. Básica. E outra coisa, foi isso que matou minha mãe, né? Com o passar do tempo, as coisas. O colesterol dela estava a 350 na ocasião, a gente fazia tudo para melhorar e não dava nada. Mas então a sua paragenética não foi... Grace. Então a sua paragenética não sobrepujou a genética? Ela sobrepujou na opção de coisa. Tinha muito mais coisa que a minha mãe tinha. Uma delas, muito séria, ela tinha uma tendência para a arte que era uma loucura. Eu não, eu sustei o problema da arte desde pequeno. Se não fosse a minha paragenética. Eu estava aí, seria um cantor, devia estar tocando flauta ou violino. Tinha um monte de coisa. Não, eu devia estar compondo uma sinfonia. Eu sempre achava que a sinfonia que manda, né? Ainda essa semana eu tive que falar com a pessoa para ver a 7ª Sinfonia de Beethoven. Assim, olha isso aí que você vai entender. Foi um compositor que estava aqui conosco essa semana. Vocês vão pegar a ver. Ele esteve aqui no Arco Voltaico comigo. Depois nós conversamos lá embaixo. Ele é compositor. Agora, ele é compositor, estuda muito. Ele não é bobo. E no caso do macrossoma, ele é definido no curso intermissivo. No caso que a consciência que vai ressomar, ela vai ter um macrossoma, é isso? Como assim? Eu não estou entendendo. Eu não entendi isso. No próprio curso intermissivo, no planejamento, já dá para ver se a consciência que vai ressomar tem condições, no caso de ter um macrossoma. Não é só tem condições. Se o trabalho dela exige algum macete melhor para a situação no corpo. Agora, isso, às vezes, não é diretamente nem na genética, nem na paragenética. É uma coisa extra. É isso que eu queria entender. É outra condição, porque isso aí depende do que a pessoa está fazendo. Por exemplo, eu desconfio que no meu caso tem um processo de para-regeneração. Que o meu caso é muito sério. Agora veja, a para-regeneração é o contrário da diabetes. Você entendeu? É muito esquisito isso. Agora, a para-regeneração pelo seguinte, o processo do meu acidente, aquele negócio de eu tirar de letra aquilo, mesmo depois de um coma de uma semana, foi muito esquisito. Os médicos, ninguém entendeu nada daquilo, eu sou professor da universidade, você sabe, eu tinha uma junta de médicos, eu era uma firma, aquilo foi um acidente de trabalho, e eles colocaram tudo que eu era da gerência, eu representava a instituição na Bolsa de Valores, você está entendendo? Procurador, então como é que é? Então tinha catedrático, professor, gente, todo mundo olhando, ninguém entendeu nada que eu fiz. Queriam me levar para eu servir de cobaia lá. E eu dei conta neles, porque eles queriam abrir minha cabeça. Agora, que nem essa regeneração, ela ocorreria por um código já genético do macrossoma ou por uma energia na hora? Entra tudo o problema através da paragenética da pessoa. Agora, mexe no holossoma. Mas a paragenética que predomina em tudo. A paragenética é a primeira mãe de todo mundo. A segunda é a mãe natural. Vê se me entende. Se você entender isso, uma vez eu tive que explicar para uma pessoa, foi o único jeito dela entender, foi isso.
Não, você tem uma mãe básica, é a sua paragenética. É mãe de todos os corpos que você tem em todas as vidas. Agora, em segundo, vem aquela mãe postiça do momento, para aquele corpo que você está arranjando, entende? Aí você vai entender tudo. E em relação assim, vamos supor, a filha veio com uma paragenética complicada e a mãe menos complicada, mais saudável, né? Como é que fica essa... Porque a pessoa já tem, ela se já vem, a mãe às vezes já ajudou. Se a mãe fosse pior do que a filha, você já pensou o que ia sair na filha, ia piorar mais ainda. O problema todo é esse, a mãe, ela tem jogo de mando dentro do processo da genética. Pensa nisso. Eu, por exemplo, eu fui favorecido pela minha mãe demais. Agora, não fui pela circunstância do meu nascimento. O negócio dos pais estar separados, aquela coisa toda, eu ser tirado com turquês, você está entendendo esse negócio? Não. Outra coisa, eu tive pneumonia dupla logo em seguida. Não havia leite, foi preciso arranjar uma ama de leite para mim. Essa ama de leite talvez tenha sido uma terceira mãe minha. Primeiro foi a paragenética com o macrossomo. Segunda, minha mãe propriamente dita. E terceira, a dona Yaya. Você está entendendo? Sr. Valdo, os fatores genéticos, eles sempre são mais favorecidos pela mãe ou o pai? A genética? Isso. Fator não, genético. Depende. Porque às vezes tem filho homem. Tem pai que às vezes é muito forte. Você está entendendo? Dentro do processo. Então o espermatozoide é que manda. O óvulo foi para o escanteio. Então não tem uma regra geral. Mas isso é raro. Uma boa parte, a mãe, o óvulo funciona mais. Eu estou falando do ponto de vista de evolução. Eu não estou falando apenas na parte bioquímica da coisa, não. Mas os casos que a gente vê de evolução aqui do problema da série X, a serialidade das vidas, isso aí é um fato. Mãe é uma coisa muito séria. Se a gente vai fazer uma classificação pessoal do que herdou do pai e da mãe, o que a gente vai levar em conta? Veja, a primeira coisa, ver tudo de cada um, todas as doenças, faz a anamnese, a semiologia, e vê o que bate com você. Não, a minha tendência é para isso, Você vai ver no fim que você tem tendência mais para um. Bem evidente, bem claro. E as características do soma também, às vezes uma miologia mais resistente, alguma coisa assim? Isso também varia, porque às vezes o macrosoma muda tudo. É o caso da moça que tem vários irmãos e várias irmãs, e ela nasceu com um turgor mais forte, a carnadura dura, as outras não têm. E quando isso é uma característica da família? Quando é característica, todo mundo tem que nascer daquele jeito. Se alguém não nasceu pior, precisa de ver por quê. Que acidente que houve, se é uma coisa no fim, se da prole dos últimos que apareceram, então é dos últimos filhotes a nascer, aquilo já está fraca a fábrica, já está falindo, você está entendendo? Já está para fechar. Então, último restolho. Entende? Agora a gente aqui pergunta, qual a sua opinião sobre numerologia? Vale a pena estudar ou é besteira? Olha, numerologia do jeito que tem por aí é muita tolice, que é feito de uma maneira para vender. É um processo de venda, é um problema comercial. Agora, existem os processos, sim, dentro do processo de simbologia dos números e outras coisas mais, isso aí funciona assim. Mas é uma coisa mais sofisticada, mais difícil de expor. E eu, por exemplo, eu não tenho nenhum livro bom para indicar para a pessoa sobre numerologia. O que tem no Brasil, que é o melhor que tem aí, que é de um amigo nosso, eu até conheci, mas ele está dentro do padrão normal das coisas. É difícil falar isso aí. Em relação à sua resposta sobre a pressão na nuca e processo de assédio no início dessa tertúlia, estive aí numa tertúlia em fevereiro e recebi um arco voltaico através do senhor. Senti muita pressão na nuca e me foi identificado um acoplamento com a consciência amparadora. O que deve explicar então que nem sempre a pressão na nuca indica processo de assédio. Escuta, você ainda não raciocinou uma coisa. Você tem processo, ou tinha, vamos falar tinha, passado. Você tinha processo de assédio sempre com a consciência, com 1, 2, ou 3, ou 5, na sua nuca. Então, o seu
processo de desenvolvimento, ou seja, isso que nós chamamos de sinalética, energética, parapsíquica, etc., é na nuca. Está na nuca, por quê? Está conversando, está engatinhando, o negócio é ali. Então, a hora que você vem um aparador junto com a gente, que a gente vai trabalhar, ele vai afetar o quê? O dedão do seu pé? O hálux? Não, é só a nuca. Acapite. Temos um bebê de 1 ano e 2 meses que iniciou na escolinha recentemente. No início ele estranhou um pouco, mas agora já está adaptado. Recentemente lemos uma entrevista com o autor Steve Bildoff, criticando o ingresso de criança na escola antes dos 3 anos de idade. Consequências como depressão e agressividade foram citadas por ele na matéria. Essas questões nos deixaram apreensivos. A criança é muito esperta e tranquila e pensamos ser alguém do grupo. Gostaríamos de saber a sua opinião, ou mesmo se algum profissional da área, a respeito desse assunto. Queremos muito ajudá-lo nessa vida e evitar qualquer trauma causado pela nossa experiência. Olha, 1 ano e 2 meses, é preciso haver mais diversificação do seu carinho para com ele. Eu acho isso mais importante que o resto. Então, por exemplo, é bom que você tenha contato diretamente com o corpo e outras coisas mais para mexer com as energias dele. Ele está com 1 ano e 2 meses, é muito pequeno ainda. Então, o problema da mãe, eu acho mais importante que o resto. Isso você pode seguir porque vai dar certo. Agora, de 2 para 3 anos, dependendo do temperamento da criança, com 2 anos já pode começar a funcionar, mas o ideal é 3. Dos 3 em diante já deve mexer com energia e outras coisas a mais, que a criança já dá conta do recado. Agora, tem que expor também certas coisas, não deve deixar a criança só na escola, não. Deve, se não tem um preceptor, o pai ou a mãe deve ter o preceptor e acompanhar nessa idade, até mais ou menos 7 anos. Porque até os 7 anos a pessoa não está nem aqui nem fora. É como se ela tivesse descoincidente o tempo todo, na descoincidência virgem. Mas descoincidência virgem patológica, porque não está sabendo, ela não há lucidez. Então é um perigo. Por isso que a gente fala, por exemplo, se a criança é hiperativa, precisa começar a trabalhar antes disso. Então tem que trabalhar bem antes dos 7, porque senão o negócio prolonga. Aí vai virar o adulto deslocado mais tarde, que não é opção de coisa. De modo que o que eu vejo é isso. Coloque o contato da mãe e do papai com isso. O meu filho, por exemplo, a gente andou com ele a partir dos 3 meses de idade. Era viagem de avião, tudo quanto era lado, exterior e etc. Tal. O maior problema que havia era de alimentação. Isso aí é um problema, sempre foi. Agora, é para qualquer um nessa idade. Agora, outra coisa também, para fazer uma viagem de avião com a criança nessa idade, se a pessoa não pagar bem, está danado, porque ela não pode andar nessa turístico, porque pega tudo quanto é doença dos outros e cria problema. Às vezes tem uma criança lá que está tossindo, pronto, vai pegar. Então é um problema. Eu, quando fazia isso, eu gastei uma nota, porque tinha que andar tudo escolhendo avião, primeira classe, não sei como é que é, entende? Horários que não tinha muita gente, tudo para defender a criança. Agora, eu comecei a andar com ele de avião com 3 meses de idade. Não é fácil, eu sei que não é. Agora, a gente não recomenda isso, não. O ideal é ficar, mas é que eu não podia, fazia muita pesquisa, tinha empresa, tinha opção de coisa, não dava. Agora, nesse caso, com 1 ano e 2 meses, olha bem. Uma outra coisa, se a criança não está se dando bem lá, tira logo, muda isso, não fica lá. Nas terturas o senhor vem falando sobre a terapêutica dos verbetes. Identifiquei em 3 dias corridos de tertura o encadeamento terapêutico dos seguintes verbetes: análise egológica, nosográfica, paradoxo de autorreflexão, neutro, retrospectiva autodesaceradora, homeostático, nos quais identifiquei, respectivamente, a patologia, a autoprofilexia, a condição ideal a ser alcançada, o sonho dourado. Escuta, a primeira coisa, eu não tenho nada que ver com esse negócio, porque isso foi feito pela turma que escolheu na eleição, tá certo? Então isso aí encadeou pela circunstância, o povo que escolheu. Além da remissiologia relativa aos 3 verbetes, o senhor pode me passar mais alguma orientação nesta autopesquisa desassediadora e profilática? Sim.
Na remissiologia, você pega as outras remissiologias com a outra remissiologia, com a outra remissiologia, com a outra remissiologia, com a outra remissiologia. É lógico. Você está entendendo? Uma reação em cadeia de remissiologias. Você ainda não percebeu. Pega a remissiologia de cada um e vê a remissiologia de cada um. Será que ele entendeu agora o que eu estou falando? O que é que eu posso explicar mais disso? Cada verbete tem a remissiologia. Vai olhando a reação em cadeia dos verbetes que você examinar através da remissiologia, que você vai ver outros. Aquilo tudo tem relação. Agora, você está estudando autoprofilaxia e patologia. Então, pega aquilo que eu falei aqui no início da tertúlia, o seguinte, coloca entre parênteses alguma coisa, por exemplo, nosologia, parapatologia, entre parênteses, você vai ver um monte de verbete sobre o assunto, na hora. Em sintomologia, a síndrome da insegurança. Poderia ampliar sobre o tema síndrome da insegurança? A síndrome da insegurança é o seguinte, é a pessoa que não tem segurança em nada do que ela faz. Então, ela quase sempre se vitimiza, ela às vezes se acovarda, ela é tímida, ela tem dificuldade de estabelecer um diálogo assim, tipo coloquialismo mais avançado, ela tem algum problema de falar em público, enfim, ela é insegura. Outra coisa, ela vai nos lugares, ela tem medo de ser assaltada, ela não sai em certas horas, certas ruas, certas coisas, não vai a certos lugares, enfim, ela começa a ter uma vida mais dentro de casa, intramuros, fechada, por falta de confiança e segurança. De modo que a insegurança aí, ela alcança muitas instâncias e modos de manifestação. Você de ver o temperamento da pessoa, como é que ela age. Agora aqui, estou fazendo TENEPS há 4 meses. Coloquei o nome de uma vizinha que é carne de pescoço, para ver se ajudava a mesma e sua família. Essa pessoa tomou uma raiva, ficou pior e tem feito de tudo para me tirar do sério, tá vendo? Mexeu no assediador, o assediador viu que está invadindo a presa, a vítima, foi em cima dela. Tenho conseguido ficar até agora como poliana e ela ainda continua na minha TENEPS. O senhor pode me ajudar? Sim. A primeira coisa é o seguinte, pensa positivo em favor dela e do assediador. Escuta, é um homem que está com ela, eu sei, eu vi o negócio aqui na hora que eu comecei a falar. Tem um homem. Uma outra coisa, o homem tem o cabelo preto e caído para um lado, o cabelo dele. Observa que às vezes você vai ver, ele está chateando essa vizinha já faz alguns anos. Pode ter sido até um parente dela, alguém que morreu mais cedo, alguma coisa nesse sentido. Observa por aí. Lembre-se, é um homem, 48 anos, e o cabelo que cai de um lado, cabelo preto, caindo para um lado. Observa que às vezes, com essa descrição, você vai olhar, né? Vai identificar o cara perto. Agora, ó, desassimilação simpática das energias. Diz assim, é o que você precisa de fazer. Não brinca com isso. Tá vendo? É isso aí. Mexeu em caixa de vespa, de marimbondo, não é isso? Eles vêm em cima, faz parte do serviço. Mesmo para fazer assistência. Vocês veem que assistência precisa de assistência. Agora, essa pessoa aí, a nossa amiga, ela tem assistência, ela vai receber assistência disso aí, ela vai esperar isso tudo. Agora, deve ficar com o nome na TENEPS, deve fazer, olhar com calma. Professor, queria voltar à paragenética. O senhor colocou aqui que a primeira mãe é a paragenética. Digamos assim, ela então vai ser a matriz inicial, a incubadora, né, a geradora de todos os demais somas que irão à genética posterior. A cada soma que é melhorado, há uma troca lá na raiz inicial? Melhoria de... Não, a cada soma, a mãe muda tudo que houve atrás. É outra mãe, outro corpo, outra condição. Sim, mas eu falo... Então a genética que muda a cada soma. Sim. Vamos raciocinar melhor um pouco. Paragenético, estacionado lá, né? 1000 anos, 1000 vidas. Não, mas aquilo está então, acumulado de alto nível e aquilo está em evolução.
Então, vai melhorando e vai A retornando genética é que matriz. não, ela só funciona naquele período, acabou, não tem mais nada. Aí vem outra. Raramente a pessoa tem a mesma genética na mesma árvore genealógica ou no mesmo pomar, quase sempre muda a árvore. Sim, mas vai melhorando gradativamente a paragenética. A paragenética é sempre, ela está em andamento. Pois é, porque cada soma que Só não vem... melhora assim, uma pessoa igual a Arlindo, em certas circunstâncias, que ele já falou tal. Mas isso é exceção. Cada Arlindo é exceção. soma é uma oportunidade de trocas e de mudança que retorna à base, não é verdade? Então isso aí aí. vai, né? Então a paragenética com o passar Agora, do o tempo... problema é ver quando as coisas se encaixam melhor. Quando você arranja uma boa genética, uma mãe fora de série, com uma opção de coisa. Isso ajuda demais. Outra coisa, sem incidentes ou acidentes, sem doenças grandes, max doenças, mas só mini doenças, isso é que é ideal, né? Aí a coisa muda de figura. Agora, quase sempre, se a pessoa não tiver cuidado, nessa vida ela desperdiça tudo. Ela vai viver no dolce far niente. Não é isso? Então não faz nada. Então, que é uma pena. Assim, o condutor mesmo vai ser a consciência que está atuando naquele A vontade da consciência e a intenção dela. A intenção. Dentro daquele momento evolutivo. É isso. Por isso que eu falo, ó, vocês têm curso intermissivo, olha o momento evolutivo, que é de a sua Proex, que é de a Tenex. Para os jovens eu começo falando que é de a Invex. E por aí vai. Vamos inverter tudo nesse mundo, é a reeducaciologia. Começa pela Invex, inversão existencial. Obrigada. É o jeito. Professor, aqui B. Eu queria entender melhor a tematologia do verbete. Por que nosográfico? É o quê? A tematologia do verbete. Aqui se fala. É nosográfico, é nosográfico, é nosográfico, é nosográfico. Mas é um tipo de classificação, não é? O quê? É um tipo de classificação, o tema central. É a tematologia. Aqui, ó, presta atenção. Veja bem, ó. Tema nosográfico, tematologia. Agora, tematologia, tema central, nosográfico. Mas você não está classificando um tipo de... Ou seja, está classificando... Não, ele já veio naturalmente classificado. Quer dizer, o tema é esse, é a classificação. Por exemplo, o de ontem foi homeostático. O tema era homeostático. Tomorrow, quer dizer, falando a sua linguagem, manhã vai ser um neutro. O tema central vai ser neutro. É que, por exemplo, eu colocaria, na minha lógica. Sempre, que não entendo. Mas veja. Eu teria colocado, por exemplo, o tema central neutro. Não, é nosográfico, não tem nada disso. Ela é implicada com os temas. Você já viu, não é a primeira vez que ela pergunta, mas ela estuda tudo. Você entendeu agora a situação? Não, eu continuo assim. Ainda não entendeu. Ajuda aí, ó, me ajuda aí. Professor, aqui em cima, por gentileza. Quando a gente está escrevendo a respeito de um tema, e obrigatoriamente a gente tem que falar do processo nosográfico, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter para aquilo deslanchar e fluir numa boa? Evitar expor as pessoas dando exemplo que seja anticosmoético. Agora, você pode dar um exemplo anticosmoético desde que não coloque. Você conta o milagre, não conta o santo. Isso é uma das coisas mais sérias que tem. Que a tendência da gente é falar, ô fulano, do jeito que eu uso o Arlindo aqui, coloco ele como J. Cristo. Cobaia. É cobaia, cobaião, né? É a cobaiagem. Mas o Arlindo, você sabe, isso aqui é de casa, meu irmão, então a gente pode acabar com ele. Cobaia. É o problema, tudo é, nós somos da mesma coça nossa. Você está entendendo? A situação é essa. É da mesma raiz, não é isso? Nós estamos enraizados da mesma situação, então, são milho do mesmo atilho, não é isso? Também já foi cartabu. Você já viu o negócio? Pois é, aqui, milho do mesmo atilho, você sabe como é que é, né? Figura do mesmo naipe, tá certo? O problema é esse. Figura do mesmo naipe, milho do mesmo atilho. Você sabe o que é atilho, né? Então fala. O que mais? Por exemplo, se eu estou escrevendo a respeito da vontade, e o tema que eu tenho que discorrer é volichopatia,
Aí, dentro desse processo, lógico, uma melhor autodefesa seria a boa intenção, o estado vibracional, mas para a gente não se enrolar e não perder muito tempo com esse processo, qual é o foco, o megafoco que a gente tem que ter para passar pelo tema, discorrer o tema? O problema era você pegar na psiquiatria, por exemplo, todos os casos de alteração da vontade. Tudo que tem transtorno da vontade. Os processos de humor tem muita coisa disso. Entendeu? Problema de relacionamento, companhia, convívio. Então é por aí que você tem que entrar. E examinar e dar alguns exemplos disso, né? Sobre o assunto, como é que é, por quê. Então é a vontade distorcida, patológica, alterada. É a voliciopatia. Agora, é muito psicopata com a vontade alterada. Tem gente que não gosta de melhorar. Ele se sente bem dentro daquela condição patológica. Você está entendendo? Olha as pessoas que se medicam o tempo todo. Tem vários nomes para isso. Aquela que tem mania de doença. Pensa bem. E quanto à questão do estado de ânimo da pessoa? De quê? O estado de ânimo. O ânimo fino. Pois é, mas isso aí é o problema. Quando ela está entregue às baratas, ela não quer levantar nada, pensa em suicídio, essa coisa toda, tudo é problema de vontade. Porque no caso aí da voliciopatia em si, ela é muito abrangente. Só de a gente pegar nos temas... É porque você está mexendo na base que invade tudo da vida de uma consciência. A vontade é a maior força que ela tem. O maior poder é a vontade. Então isso aí é problemático. Tem que estudar muito. Voliciopatia é universão, é o cosmos. Então aqui para esse nosso lado aqui da Via Láctea, para esse nosso lado aqui particular, esse bairro aqui da Terra, ele é um problemático. Ele é dominado pela voliciopatia. É você que queria falar agora? Então, falando da genética e paragenética. No teu caso, pelo que eu deduzo, prevalece a paragenética. Mas ela atua como superando a genética. No caso, por exemplo, regeneração é uma dessas coisas que atuou para... Atuou porque eu consegui sobreviver, né? Esses vários percalços, essas vicissitudes. Acidente, doença grave, isso e aquilo. Então, isso aí me ajudou. Agora, até que ponto que poderia ajudar ou não? Você tem que lembrar que meu irmão em pouco tempo foi embora. Morreu cedo, 20 e poucos anos. Meu irmão, logo abaixo de mim, 4 anos de diferença. Mas assim... Outra coisa, os médicos que falaram que eu ia durar pouco, quando eu estava com 28 anos, a maioria já dessomou. Eu não carreguei o caixão de ninguém e nem julguei a última pá de cal em ninguém, porque eu não estava vivendo com eles. Mas muitos deles já morreram. Eu fiquei sabendo agora, porque eu estou estudando o negócio do jubileu para ver quem é que dos meus colegas estão vivos. Nós temos 47. Se tiver vivo, deve ser só uns 20. Então esse ano vai ter o primeiro jubileu da primeira turma da faculdade. Eu sou da segunda. Então vamos ver se vai ter. A Selma, que esteve aqui, vai examinar isso esse ano, para ver se vai ocorrer, para ver se vai ter o ano que vem. Se tiver o ano que vem, nós vamos lá, porque a turma aqui de Foz me pediu para ir. Então nós vamos. Esse aí até que eu queria ver quem é que sobrou, os últimos dos moicanos da minha turma. A nossa turma era 47 só. E tinha só uma mulher, ela está viva. E outra coisa, essa é fora de série. Ela chama Vânia Lopes Cansado. Ela teve paralisia infantil, anda de muleta e é psiquiatra. Essa é fora de série. A Vânia é minha amiga de muito tempo, bem antes dessas coisas todas lá, que ela liberava. Então, mas essa atuação, por exemplo, quando você teve um infarto, e no caso do acidente, a gente pode dizer que houve superação da paragenética em relação à genética? Eu penso que houve alguma coisa. O meu processo de acidente, por exemplo, aquilo lá foi, né, ficou claro. Mas antes disso, por exemplo, o problema da minha infância, aí, logo que eu nasci, aquela coisa toda, eu sobreviver, muita gente não dá valor nenhum para isso, que eu não ia aguentar a barra, a cabeça tudo rachada aqui, tudo, como é que fica? Logo que eu nasci. E outra coisa, a miséria era muito grande, né? 1932, no interior de Minas, lá não tinha médico, não tinha nada disso não.
Tudo na base de, sabe, os interessados. A pessoa que sabia isso, aquilo, parteira, etc. Mas assim mesmo você cuida bastante da saúde, que pode ter um Eu problema. cuido de propósito, né? Porque senão não dá, porque mexendo com a energia do jeito que eu mexo, se eu não cuidar da saúde, eu estou perdido aí. Dá um troço qualquer aí. Dá um curto-circuito igual aquele que deu aqui outro dia, né? Quer dizer, pode ter problema assim mesmo. Já pensou um curto-circuito daquele, né? Daqui, né? Em alguma coisa? Pode falar. Professor, gostaria de saber como é que faz quando a gente reconhece algumas inseguranças pessoais para a gente não tornar essas inseguranças um foco de vulnerabilidade. Olha, o problema é a pessoa ver o que é e como é que ela combate, né? A primeira coisa tem que identificar o que você está chamando de insegurança da pessoa. Tem que identificar aquilo e ver como é que você combate. Isso aí, seu diagnóstico não resolve nada, tem que saber o que, para ver como é que você anda. Agora, o problema é o seguinte, tudo na vida, eu já falei isso aqui várias vezes, tudo tem técnica. Então pensa bem, procura a melhor técnica para combater aquele mal, aquele transtorno, aquela alteração. Toda alteridade ou alteração pode ser combatida tecnicamente. Pensa nisso. Nós temos que lembrar, por exemplo, hoje, você vai fazer uma exposição pública, tem técnica. Você vai escrever um bilhetinho desse tamanho, tem técnica. A pessoa vai fazer sexo, tem técnica. A pessoa vai arranjar um filho, tem técnica. Tudo tem técnica hoje. E outra coisa, a internet tem a técnica, paratécnica, antitécnica, protécnica, né? Tem tudo à mão. Então o problema é estudar. Está claro? Professor Valdo, por gentileza, o senhor falou a questão da técnica, né? O parapsiquismo, qual a melhor técnica para a gente investir nas várias frentes de desenvolvimento do parapsiquismo? É usar todas essas coisas que tem aqui na CAE, não tem outro lugar melhor aí. Certo, não, ok, mas veja, existem focos dentro do parapsiquismo, tem a clarividência, né? Pois não, mas aí a pessoa tem que ver, ela escolhe o caminho daquilo que ela tem, a tendência dela, qual a inclinação, facilidade. Qual a sua vocação parapsíquica ou energética, olha por aí, entende? Uhum. Eu, por exemplo, veja bem, eu comecei a ver, a coisa que se manifestou mais séria em mim, foi retrocognição. Agora, com isso, começaram a aparecer as projeções logo em seguida. Agora, a retrocognição, eu comecei a estudar tudo para ver. Que isso envolve historiografia, envolve o passado, envolve uma opção de coisa. Com o passar do tempo, eu cheguei nos fenômenos todos para ver como é que era. Foi aí que eu localizei, que a projeção era mais importante. Mas não adianta, você não vai fazer projeção para fazer turismo. Você vai para ampliar o seu processo evolutivo. O que a projeção pode trazer para enriquecer a gente de um ponto de vista de você superar suas deficiências, suas mazelas, seus trapalhos. Aí é que eu parti para a conscienciologia. Uhum. Então você tem que ver a mesma coisa, como é que é, qual o caminho, para onde vai. Ir pelo facilitador, então, que a gente tem mais facilidade. Agora veja, eu menino não sabia nada dos negócios dos eflúvios, dos fluidos, que é a energia que nós chamamos aqui. Com o passar do tempo eu vi que isso aí era alavanca básica, era ferramenta de mão de toda hora, de todo momento, em qualquer lugar. Aí eu comecei a mexer. Foi aí que eu recobrei o estado vibracional, que eu já conhecia de outras vidas, e comecei a estudar para falar sobre isso. O senhor já conhecia o estado vibracional de outras vidas? Eu já fazia projeção, já conhecia o estado vibracional, essa coisa toda. Uhum. Agora, entre os macetes que eu fiz para eu lembrar das coisas, tinha isso tudo aí. Dos 214 anos, toda vez que eu olhava as coisas, eu falava assim, eu preciso lembrar disso quando eu tiver um corpo. Então eu comecei a estudar demais antes de ressomar, baseado nisso. Uma das coisas era o estado vibracional. Agora, a outra coisa é saber o problema da retrocognição. Agora, o que pegou mais em mim foi a retrocognição. O primeiro salto, então, foi através da retrocognição que aí fez o link com o estado vibracional. Projeção, energia consciencial, entende? A coisa foi caminhando. Uhum.
Segundo aspecto, o senhor mencionou agora há pouco, na resposta de uma colega, sobre o fato de que normalmente nós não temos a tendência a nascer na mesma árvore genealógica. Isso chama a série X dentro da consanguinidade, a mesma árvore genealógica. Então, é uma árvore só que você foi em vários galhos simultaneamente. Isso nem sempre, o povo pensa que isso é muito comum, não é tanto assim não. Entende? Outra coisa, é bom que haja diferença. Porque senão dá alteração da pessoa repetir sempre as mesmas experiências. Porque fica tudo igual. É igualzinho casamento entre parentes, não dá certo. Sempre vai dar uma teratologia na frente. Então, nesse caso aí é a mesma coisa. E o caso do seu irmão? Você tem um motivo específico dele ter mantido? O motivo dele é que ele não conseguiu, ele não tinha macrossoma. Eu tinha. O meu macrossoma permitiu que eu escapasse do parto laborioso da minha mãe. Ele não. Ele começou a ter epilepsia desde que nasceu. Isso aí piorou tudo. Agora veja, eu vim em primeiro lugar. Quem devia estar pior seria eu. Olha só, tudo paradoxal. Eu é que devia ter entrado, porque eu, o primeiro era o pior, tirado a fósseis. Já o meu irmão não, 4 anos depois, a minha irmã já tinha dado à luz, etc. tal. Já era o terceiro parto dela. Mas só 4 anos de diferença, um pouco. Agora, antes não, foram 12 anos de diferença. E outra coisa, ela não tinha vida sexual, não tinha nada, que ela não estava morando com meu pai. Então a fábrica estava totalmente cheia de teia de aranha, fechada, estava, né, uma tapera, como eles dizem, ruínas. Aí eu entro lá, de qualquer maneira. Entendeu o que é que eu estou falando? Fábrica é isso aí. Vamos ver se vocês me entendem. A situação é essa. Agora aqui outra pergunta. Tenho 35 anos, meu irmão tem 24 anos, já retirou a vesícula, além de uma leve cardiopatia, hérnia de hiato, problemas renais leves e tendência à obesidade. Eu não possuo isso. A minha paragenética ajudou a situação de eu não possuir esse processo? É um caso da gente pesquisar. Seria a paragenética do meu irmão a causadora disso? É outro caso para pesquisar. Minha mãe apenas possui pressão elevada e diabetes leve. Se de ver o caso do seu irmão. Outra coisa, deixa de ver também como é que foi a gestação da sua mãe a respeito do seu irmão. E a diferença que houve com isso. Isso aí tu teria que estudar. Você está entendendo a lógica do que eu estou falando? É bem claro isso aí. Através de autopesquisa, eu identifiquei a vaidade como meu mega trafar. Gostaria de saber do senhor como você lida com essa questão e qual a melhor maneira de uma pessoa começar a abordar e superar esse traço. Olha, vaidade, quando ela funciona muito forte, todo mundo vê e aquilo fica óbvio, porque um pouco de vaidade todo mundo tem, que é o processo do orgulho da pessoa que faz alguma coisa. Isso aí praticamente quase que dentro da humanidade atual está uma espécie de praga, né? Maria vai com as outras, está por todo lado, tudo é igual. Agora o problema então, se a sua vaidade, se você está achando que é um traço, deve ser uma coisa de fechar o comércio. A gente precisa saber como é que é a vaidade, como é que você estudou. Agora, ó, junto com isso, eu lembraria você para estudar 2 coisas. Primeiro, o orgulho, que ele faz parte da vaidade, que é irmão dileto da vaidade. E antes do orgulho, que é a coisa mais séria, que é o pai de todo mundo, chama-se egoísmo. Então veja se tem na sua vaidade algum processo egóico, ou algum processo de orgulho, de soberba. Como é que é isso? Você é uma pessoa que esnoba os outros? Tem que examinar essas coisas assim e ver. Então a sua vaidade, se ela é o mega trafar, deve ser uma coisa... Por exemplo, se é artista que tem um egão maior do que o bairro que ele vive, não é isso? Pode ser que seja. Isso é vaidade. Porque todo artista tem que seguir para a fama. Se não tem fama, não tem. Então a vaidade envolve a fama. Você tem fama? Você é uma pessoa célebre? Já arranjou alguma coisa que você ficou acima da média? Acima da mediocridade? Isso aí tudo tem que estudar para a gente ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte: aborda esse traço vendo o orgulho e vendo o egoísmo. Isso aí é importante. Outra coisa, o egoísmo da criança, ele tem que ter um certo egoísmo. Chama egocentrismo infantil, o egoísmo da criança. Agora, se esse egocentrismo infantil, ele permanece
na pessoa adulta, esse é que é o pior tipo de egoísmo que tem. Então esse é o egoísmo titular, grande, que é o egocentrismo do adulto. Sou caçula de minha família, tenho 3 irmãos. É possível que possa ter influência genética maior do meu pai do que da minha mãe, justamente por ter havido enfraquecimento energético biológico da minha mãe? Não. Se foi, é o seguinte, não interessa o que aconteceu. Se ela deu a luz a você, o negócio é aí, até quando ela deu. Minha mãe havia feito laqueadura antes do nascimento da minha irmã e do meu nascimento. Esse procedimento cirúrgico pode influenciar a genética da consciência a renascer, caso haja um enfraquecimento energético da mãe? Tudo é possível, mas tem que examinar a situação. A salpingectomia, que é a laqueadura, pode criar problema, principalmente na psicologia da mãe. Isso é que teria que ver. Como é que é a psicologia da sua mãe? Examina por aí. Que a laqueadura, dependendo da idade que foi feita, ela pode criar problema por aí. Examina isso. Valdo, aqui não há. Aqui não há. Falando de retrocognições, você em várias oportunidades falou a respeito de uma tua no século XI como se tivesse tido muita importância para você. Se retrocognição? Sim. Se assim for, por que foi em aquela vida, qual foi vamos dizer assim, as questões principais? Por que é que eu sempre dei mais valor para isso? Primeiro, o que começou a ocorrer mais obviamente para mim, para eu ver o que era, eu lembrar de coisas que eu falava e não encontrava ambiente. Aquilo era antes de eu nascer. Aquilo começou a criar problema na minha família. Até que os fatos vieram a meu favor. Depois que aquilo passou algum tempo, tudo aquilo que eu estava falando foi confirmado. E eu comecei a ter mais retrocognição de certas coisas. Outra coisa, começaram a ver que a minha memória guardava tudo que eu via. Aí eles falaram assim, deve ser por causa do menino que quebrou a cabeça toda, com aquele parto tudo laborioso, aquela coisa toda. Ele tem uma memória maior do que os outros, deve ser por causa disso. Por quê? O problema todo é o seguinte, eu vou te explicar. Eu comecei falando, primeiro com a minha mãe, virei para ela, isso mais ou menos 3 anos, 1935. Em 1935 houve uma virada na minha vida, quando eu fiz 3 anos. O meu pai mudou de casa, eu tive mais liberdade de brincar nos lugares, tinha mais coisa, comecei a mexer com muita coisa. Foi aí que a minha mãe viu que eu tinha interesse, começou a licionar para mim, eu comecei a aprender a ler, escrever, aquela coisa toda. Mas agora, o que se passa? Eu viro para minha mãe e falo assim, mamãe, a senhora e o papai não moravam junto. E falei para ela, isso era uma coisa para mim, eu não gostava disso, porque eu não podia nascer sem aquilo. Aí eu comecei a falar para aquilo, a minha mãe falou assim, isso é coisa de menina, ela está acostumada com criança, está cheia de fantasia, besteira. Mas aí, acontecia uma coisa, eu insistia, até que eu expliquei para ela, se eu não tivesse dado um jeito de ajudar vocês a se juntar, eu não teria nascido. Aí a minha mãe falou assim, mas quem é que te falou isso? Aí o negócio começou a crescer. Você está entendendo? Aí eu falei assim, pois é, tinha até aquela casa, comecei a mostrar uma casa com as árvores que havia. Falei assim, eu não sei o que é isso. E aquilo ficou. Agora, passa alguns meses depois que eu falei aquilo, nós vamos no lugar, e eu vivo, fico toda alegre, começo a pular e falar para minha mãe, foi aqui que era a casa, cadê a casa que estava aqui, o que vocês fizeram com ela? A minha mãe falou, bolas, o menino está certo, era a casa do Tura, com os negócios todos, como é que ele viu isso? Isso é antes da vida dele, da vinda dele. Aí começou a confirmar tudo. Ela então começou a fazer a revisita de tudo que eu falava para ela desde a primeira vez. E ela começou a confirmar tudo. Aí teve o caso do meu pai com o negócio do assédio dele, que eu falei quem era, o negócio fora do corpo. Já tinha confirmado o negócio da retrocognição. Aquilo me deu muita força. A minha mãe começou a dar valor para mim. Não acharam que eu estava doido, porque no início eles falaram, não, esse menino está doido. Ele fala alguma coisa, coitado, que é por causa do negócio do parto dele, né? Rachou a cabeça, ele chorou 11 meses, é normal que ele esteja assim. Agora, com o passar do tempo, ela viu que foi o contrário.
aquilo fez com que eu amadurecesse antes, precocemente, de modo prematuro. Então isso me ajudou muito. Agora outra coisa. Isso foi a fase inicial da minha vida. Mas mais tarde, o problema era muito sério. Na hora que a vida começou a fazer pressão em cima de mim de uma opção de coisa, que eu então chegava e tinha retrocognição, sem mais nem menos. O caso do meu irmão, por exemplo, que eu já contei, que eu vi o negócio de muitos milênios lá, o negócio, que ele estava no lugar e eu lá com ele. Então eu tinha que ter muita paciência com ele, porque o negócio veio desde aquela época. Agora, depois disso, eu comecei a ver certos negócios, por exemplo, em outros lugares. Eu começava a ver e via a vida anterior que eu tinha com aquele povo. E por que é que eu tinha que ajudar? Agora, isso veio na minha vida inteira assim. Eu já estava com 40 anos, no Rio de Janeiro, quando eu vi numa das minhas empresas um dia, todo mundo mudou. E eu vi quem eles eram na vida anterior, anterior assim, de algum século, né? 4, 5, 7. Mas no Brasil, e com português. E o povo tudo lá, estava cheio de português no meio. Agora, eu vi os personagens, tinha 9 personagens que eu identifiquei todo mundo. E outra coisa, não pude falar com ninguém. Porque ninguém estava a par de nada. Se eu falasse, vocês iam achar que eu estava doido. Agora veja, isso tudo me ajudou demais o tempo todo. Você está entendendo como é que é? Agora, qual foi um fato marcante que você fala tanto do século XI para você? Do século XI foi o seguinte, aquilo eu comecei a ter as lembranças que tinha relação com o processo da monja, que é essa serenona. E foi aí que a gente começou a pensar que esse negócio da Terra tinha que fazer uma coisa grande. Eu tive ideia disso. Aí fui falar com outros, fora do corpo. Isso é quando eu estava na intervenção, que eu lembrava disso. Agora então, eu fui falar com você e falei, não, existe um plano, isso aí acontece. Todo planeta, quando chega num determinado ponto, aquilo muda. A Terra está chegando nisso. Deve ser agora para esses próximos séculos. Agora, o próximo século, isso foi 1100. Agora, você veja bem, isso só começou no século XIX. Demorou praticamente 8 anos, esse negócio. 8 séculos, 800 anos. Você está entendendo a situação? Agora, isso aí me ajudou muito a ver. Foi por isso que eu fiz o livro Homo Sapiens Reurbanizados e tal, para mostrar alguma coisa nesse sentido. Que é a reurbanização, né? Que é a base do processo aqui de mudança da Terra atualmente. Que isso ainda vai render muito, isso não é para agora, ainda vai demorar muito. Mas, por exemplo, esse próximo milênio já vai ser diferente do anterior. E a base do Pacífico qual foi? O Pacífico é porque entre as com os réus o que tem mais é belicista. Você vê lógica nisso, não? Vê? Você é do ramo, você sabe como é que é. A gente, é sério isso aí. Professor, pode falar. O senhor mencionou agora que o senhor estudou, pouco para mim, né? O senhor estudou e preparou a questão da retrocognição lá na intermissão. Então já era uma área que o senhor estava... Deixa eu te explicar como é que é. A gente está fazendo assistência. Nesses 214 anos, eu tinha lucidez. Eu era espírito domiciliar, doméstico. É aquilo que na época do Sócrates chamava de espírito lar, que eram os deuses do espírito lar. Eu era isso, consciente dessa história. Agora, nesses 214 anos, eu já tinha lucidez. Eu estava sabendo o que era. Comecei a trabalhar com essa turma para ver esses negócios todos. Agora, toda vez que a gente tinha uma assistência, que eu vi uma coisa que estava ocorrendo com consim, não estou falando consciência, não, consim, eu falei assim, ó, eu tenho que abrir o olho com isso aqui, ó, se vai acontecer comigo na próxima vida. Então, com isso, eu fiz uma espécie de dossiê que vocês também fizeram. Não fizeram esse tanto de tempo, mas muitos de vocês examinaram. Por exemplo, essa turma que está aqui hoje, ó, urubu observando a gente fora do corpo, eles estão observando a gente. Eles estão vendo isso. Então chegaram aí perto do Arlindo e falaram assim, não, isso que o Arlindo fez eu não quero fazer. Se digitar o que o Arlindo fez. Agora vai chegar perto da Rosa, não, a Rosa acertou nisso. Eu preciso imitar o que a Rosa fez. E por aí vai. Você está entendendo como é que é essa condição? Isso nós todos fizemos. Agora eu fiz isso acumulando a opção de experiência. Por isso que eu cheguei, evitei
a arte, esse negócio todo para ficar, evitei a política, evitei o processo de Hollywood. O que eu recusei, tem uma dúzia de coisas que eu recusei, tudo por quê? Foi dos estudos lá do negócio, eu já vim vacinado. Então é essa aproximação que nos ajuda, dessas consciências, por exemplo, que estão aqui, nos ajudam a fixar. Ajuda todo mundo, ajuda, uns ajudam os outros. O convívio é a coisa que mais ajuda a consciência na evolução, é o convívio. Cadê o exemplo? Agora, aonde o senhor ia, aonde o senhor se fixava, quais eram as consciências metafísicas, se é que existiram? Era pegar você que estava lá naquele espinhadeiro, levar você, tirar dali, levar lá para o Pombal, fazer umas coisas lá, etc. Tal, leva para o laboratório, vem o doutor fulano, examina tal. Está entendendo? É isso. É o jeito. Tem uma porção de condições. Agora, veja, a gente tentava fazer assistência. Agora, você veja, nesse período, examina bem. Antes disso, bem antes, teve um negócio do Swedenborg que eu já tinha consciência dessa história. Porque o negócio de fenômeno, sempre eu fui envolvido com isso desde a época dos egípcios. Entende? Agora, o que se passa? Eu mexi com Balzac, que era nessa ocasião, com Allan Kardec, os processos da própria Blavatsky que a gente tentou entrar, tem a turma da metapsíquica, tudo isso eu entrei. Mas agora, sempre assim, figura apagada, low profile, entendeu? E Allan Kardec foi que eu apareci mais, porque não tinha jeito de vir das sessões que haviam, que lá tinha que segurar, porque senão a coisa ia piorar, ia que eles não iam fazer nada. Então eu acabei me manifestando. Foi aí que apareceu mais, no negócio ali, ó. Mas isso não dava certo. E aí? Como é que não dava o quê? Não dava certo. Mas então, você vê como é que era uma droga. Agora veja, na época dos egípcios era pior. Na época do Swedenborg era pior ainda. A coisa foi melhorando. Com o Espiritismo foi um dos melhores que teve. Ainda deu resultado. Mas, por exemplo, junto com o Espiritismo teve a Blavatsky, não deu certo. Ela tirou os fenômenos todos da filosofia. Vai ficar só ela como médium, fumando charuto. Mas como é que vocês ficam lá no extrafísico e vendo a coisa quase dar... Como é que o povo tem tentado te ajudar de todo jeito e você não aceita? Até hoje. Olha você. Qualquer coisa, se tiver dificuldade, examina o Arlindo. Não, mas tudo bem, mas... Não é, né? Examina o Arlindo. Pois é, mas peraí, mas como é que aguenta fazer isso? A gente tem que insistir, tem que ter paciência. Eu sou da família do Jó. Vocês também. Do Parajó, né? Senão vocês não estavam aqui. Senão vocês não estariam aqui. Professor. Se nós não tivermos paciência, esse negócio não dura 5 minutos a gente junto. O negócio vai ser instantâneo. Uma debacle instantânea. Entendeu? Eu queria saber o seguinte, já fala sempre das consciências que estão aqui, né, participando junto conosco. Como é que elas trabalham, como é que elas fazem, vamos dizer assim, para mexer na nossa memória? Porque você está falando e vem da memória. O problema é tudo paracérebro. Elas pegam isso quando precisam, mas não é isso. Elas chegam aqui e urubu-servam todo mundo, como é que são? Vocês são cobaias para todo mundo, nós somos cobaias para elas. Mas elas não interferem nos nossos pensamentos, não? Nem sei. Quando vai interferir, é o parador que está aqui, porque senão teria sério nisso aqui toda hora. Não, mas assim, vamos dizer assim, uma lembrança, vamos supor que eu às vezes ela é sua amiga, acabou de encontrar você, ela quer ver o que é, vai seguir com você para sua casa. Às vezes vai ver seu cachorrinho, vai ajudar, vai dar uma inspiração. Mas a gente tem relação com ela, então? Às vezes. Ninguém está se encontrando a primeira vez. Parte desse princípio que é o melhor, é o mais correto, para a gente entender como é que é a vida. Inclusive elas. Professor, o senhor mencionou agora que todo o planeta, quando chega um momento, muda. Né? Nós já trouxemos um verbete sobre isso. O senhor já participou de alterações em outros planetas? São as medidas interplanetárias. O que você quer? Tem um verbete. Eu queria saber se o senhor já atuou em outros planetas da mesma forma. Nós todos viemos de outro planeta. Ninguém nasceu aqui, essa turma toda.
Vocês são muito erados, elders. Tudo o planeta é novo esse aqui. Nós viemos de coisa mais antiga. Agora viemos assim, né? Aos pedaços, né? Estamos agora juntando os pedaços. Bom, vai ficar melhor. E quando você fala do organizador, eu já vi você comentando dele que ele preparou a vida dele, essa existência, 900 anos. Bate exatamente com os 1100. Eu vou te confessar uma coisa. Quando eu comecei a ver o reorganizador, e fui lá na Alemanha várias vezes, etc., na Suíça, lá perto da fronteira, fora do corpo, eu comecei a pensar nele. A hora que eu via lá, era energia demais. Aquilo fazia eu ter as minhas retrocognições extrafísicas de uma maneira absurda. Foi das maiores que eu já tive. Foi quando eu estava mexendo no olo pensene dele, ele aí junto. Agora, o que se passa? Ali eu vi que em 1100 ele já estava preparando aquilo tudo. E eu tive assim, eu vi o galo cantar, mas não sabia onde. Você está entendendo como é que é? Cheirei lá, focinhei o negócio, mas não sabia o que. Você está entendendo? Agora, lá, ele ficava dentro do estrado, coitado, aquele negócio era terrível. Agora, eu sinto as energias do povo dele. Aqui, ó. Não, não sou eu, está passando tudo aqui. Olha só a força disso. Aí muda tudo na mesma hora. O negócio, ele começa a esfriar. É típico dele. Que ele, quando mexe, começa a mexer em tudo, você vai para o ácido. Dá ectoplasmia, dá tudo, o negócio dele. Agora, eu não sei onde é que ele está atualmente, não sei como é que são as coisas. Agora, a turma dele, de vez em quando, aparece um ou outro aqui. Aparece gente boa, séria, etc. Não, esse que aparece não são, não. É tudo gente da equipe dele aí, etc., que a gente já conhece e tal. É a turma que eu saía do corpo para ir, para fazer a reorganização, aquele negócio. Então eu virava uma pilha, chegava lá, descarregava na hora. Enchia de novo, chegava lá e descarregava na hora. Aquele negócio todo para melhorar a energia no ambiente todo. Agora, tudo energia tipo ectoplasma, para ver se melhorava o ambiente, coisa mesmo de bicho, de animal. Eu trabalhei nisso demais. Principalmente na década de 70. Isso foi muito. Eu e um monte de gente que eu conheço por aí. Inclusive consciência. Você estava falando aqui na frente, professor. Aqui. Qual a localidade na Suíça, qual fronteira? Ele é o seguinte, ele morava numa cidade interior, você está entendendo? Na Alemanha, perto da fronteira com a Suíça. Você está entendendo? Agora, o que se passa? É um lugar que tem muito verde e tinha uma mulher de cabelo branco que parecia que era a tia dele que tomava conta dele. A casa dele tinha 2 pavimentos, tipo alemão mesmo, daquelas, e ele ficava no andar de cima, dentro de uma sala grande, com estrado em cima de um etagé. Você sabe o que é etagé? Aquele móvel. Então ele ficava lá. Agora, ela gostava demais das flores da área. Agora, aquelas flores na Alemanha é muito comum. A gente sabia que era da área. Eu fui ver depois. Na ocasião, a minha mulher, que era de base também alemã, sabia dessa história toda, a situação toda, conhecia as flores, o negócio todo. E eu vi aquilo. E essa tia gostava de deixar certas janelas que estavam longe dele abertas, de um lado para o outro. Então corria o vento, passava de um lado para o outro. E as flores também afastadas um pouco dele. Parecia que tinha flores o ano inteiro, porque toda vez que chegava lá estava tudo florido. Você está entendendo? E ele lá dentro daquele estrado. Agora, ele era feíssimo, esquisitíssimo, dava até assim uma certa repugnância de você ver. Ele tinha a cabeça grandona, você está entendendo? O olho assim, mais alto que o outro, para um lado, aqui, ó, do lado direito. Aquele negócio tudo alterado, e o corpo tudo estropiado. Que época ele viveu lá? Ele viveu mais ou menos uns 32 anos. Eu sabia que ele ia morrer mais cedo pela situação toda. Mas deve ter vivido mais ou menos 32 e alguns meses. Mas ele já morreu já. A data? Não, isso aí eu já não falo, deixa para lá, porque cria problema aí com os outros. Entende? Ele já morreu já faz algum tempo.
Agora, o caso é o seguinte, o ambiente dele é muito bom. Eu sabia, eu poderia ir lá fisicamente, mas eu não recebi nenhuma inspiração de fazer isso. Outra coisa, nós passamos de trem numa viagem que eu fiz, que eu levei uns amigos nossos aí do Instituto, com as coisas todas, nós passamos lá perto. Você está entendendo? Mas eu não quis também mexer nisso, não. E a gente ia para a França, etc., de trem, com opção de coisa, mas ficou só nisso. Eu nunca fui lá. Agora, eu fui à Alemanha, mas noutra área. Eu estive em Frankfurt, em Langen, na opção de lugar desse, fui lá. Mas a tia dele sabia do processo, sabia? Não, ela sabia de alguma coisa, mas não tudo. Parecia que ele ali era mesmo anônimo total. É muito estranho aquilo tudo. Agora, a tia era fora de série. A aura dela, a situação toda. Possivelmente era uma evolucióloga, no mínimo, né? Eu calculo, não sei. Agora, bem assim, alemã, alemoa, né? Como eu gosto de falar aí com minhas amigas, alemoa bem clássica. Entendeu? De interior. Gosta muito de flor, gosta muito da casa, cuidava muito daquilo, típico alemão mesmo. Entende? Agora, eu só fui lá fora do corpo, mas eu estive lá algumas vezes. Agora, só ia quando eu via o chamado da história lá, e eu seguia aquilo, era a coisa mais fácil mexer com ele, tudo dele era facilitado. Está entendendo? Parecia que tudo estava aberto, tudo era pacífico, tudo. Agora, por isso que eu falo, esse aí foi de todo mundo que eu vi de Serenão, esse foi o mais potente deles todos. Ele é impressionante, esse cara. Matéria dessas coisas todas. Agora, eu aprendi um monte de coisa, vendo aquilo ali. Uma coisa estranha que tinha era o seguinte, eu chegava lá, então, e pensava assim, aqui deve estar cheio, né? Deve ter uma multidão de concierges, né? Não tinha. Tinha umas coisas estranhas. Tem uns negócios para a gente estudar, eu ainda não sei ainda especificar bem. Por isso que eu falo, Serenão tem os atributos e o modo que ele fala, ele derroga certas leis que para nós são sérias, primárias, mas muito sérias. Ele derroga isso tudo, ele passa por cima. Então, a gente não sabe como é que é isso. Você vê, essas nossas leis aqui, a gente faz um custo danado, sofre, reclama. Eles não, eles ultrapassam a lei, derrogam o negócio, faz lá na frente. Nós ficamos aqui. Se acontece o negócio de molorização, o povo... eles derrogam as leis, fazem um diabo. Você está entendendo? Como é que fica? Então, é muita coisa que a gente tem para estudar. Agora, veja, eu nunca vejo no local desses serenões multidões. Agora, por exemplo, um dos primeiros que eu vi muito sério, fora do corpo, foi em São Paulo, tinha uma multidão atrás dele. Na rua. Isso extrafisicamente na rua. O viaduto lá, aquele negócio todo, aquele monte, e os assediadores tudo caindo fora. Ele ia passando assim, ia limpando, ia fazendo aquela varredura com o povo. E aquela turma atrás, como se fosse o palhaço do circo. Hoje tem, mulher, como é que é aquele negócio? Você está entendendo aquele negócio? É hoje que é dia assim, palhaço de mulher, aquilo. Entendeu? Parecia isso fora do corpo. Agora, tudo eram consciências lúcidas, que está sabendo o que passava. E ele andando. Isso eu vi. Mas, por exemplo, no local deles eu nunca vi. Por exemplo, em Montauk, eu nunca vi uma multidão de concierges lá. Nas coisas que eu vi da Argentina, lá com o australiano, nunca vi multidão nenhuma. Agora, a coisa mais séria mesmo era com a monja, porque a gente aparecia nos lugares e eu junto com ela, e ninguém sabia quem era ela. Você está entendendo? Mas era fora do corpo. E outra coisa, se quisesse, ela arregimentaria o povo num minuto, mas não tinha nada disso. Então existe aí certas coisas, né, certas técnicas que eles usam que nós não entendemos bem ainda, né? Agora aqui, é possível através da paragenética fazer com que em determinado período da existência física certos genes sejam ativados no corpo humano? Olha, para mim tudo é possível. Com o paramicrochip tudo é possível.
Quando, em outra tertúlia, ouvi o senhor dizer que alguns não conseguiram chegar aí porque tropeçaram nas próprias pernas, não sei, mas admito que posso ser uma dessas pessoas. Está vendo? Esse aí está no seu livro, eu preciso você falar para ele, que não é assim. Não quer desperdiçar essa existência. O que posso fazer para entrar nos trilhos? Uma vez que estou com 37 anos, tenho 2 filhos e ainda busco meu pé de meia. Não, você está ótimo. É por aí, é assim mesmo. 37, você começou a sua vida de executiva, né? E outra coisa, eu estou falando para viver 70 anos. Como o povo está vivendo 100, 110, 120, você ainda tem muito tempo pela frente, isso aí, então, né? A execução ainda pode ir longe, de modo que vamos firmar o trabalho aí e seguir com as coisas que está tudo certo. Agora, ó, não desperdice os seus talentos. Examina o que é que você tem de potencial. Ponha isso em desenvolvimento. Não deixe que o seu amor próprio caia. Não perca o seu bom ânimo. Não se vitimize. Isso que você está falando aqui não é vitimização. Pelo menos a gente não quer que seja, não é isso? Mas agora é preciso de ver isso e enfrentar a sua realidade num nível melhor. Esse é que é o caminho. Professor? Pode falar. Você falou um pouquinho da questão dos resgates extrafísicos, né? Como é que é? Eu gostaria de entender mais os resgates extrafísicos. Como é que eles são feitos? Se existe uma mobilização de equipe, se existe um perfil adequado para quem vai fazer o resgate, em que ambientes, como é que acontece? Resgate é o seguinte, resgate extrafísico é sempre amparador que dirige, nunca é consim. A consim, ela fornece o sangue, ela é doadora de sangue. Você está entendendo? Da energia, de ectoplasmia, dessa coisa toda. E ela, às vezes, é que tem mais rapport para entrar em contato com as consciências resgatáveis. Então, o problema todo, quem orienta isso é consciência. Isso é que tem que ver. Agora, lembrar que a consciência, nesse caso, ela é sempre uma mini peça dentro de um maxi mecanismo interassistencial grande que ela nem sabe o tamanho que é. Isso é que é a coisa realista, correta, daquilo que existe mesmo, no duro mesmo é assim. Eu nunca vi resgate feito apenas por... Quando existe isso é porque tem assediador que está levando a pessoa que não é resgate. São essas coisas que fazem despachos e outras coisas mais. Isso tudo é crosta a crosta e baratrosférico. Agora, resgate, para depois levar a consciência para lugar de assistência numa comunex avançada, cosmoética, isso é só comparador. É gente técnica que mexe com isso. A gente é instrumento, é uma alavanca, é uma ferramenta na mão deles. Isso acontece em desastres naturais ou em situações assim? Não, acontece quando você está fazendo assistência e aquela assistência às vezes exige que haja o resgate de certas personalidades. Então a coisa aí muda de figura. Você entende? Quando exige. São os próprios trabalhos seus dentro daquele maxi mecanismo. Não é você que, entendeu, encaminhou ou desencadeou ou fez a coisa, não. Você está ali dentro de uma máquina, de um arcabouço, de um mecanismo. É uma coisa mais ampla, entende? Isso é que é. Olha, eu vou passar para você que pelo meu cálculo aqui está no horário, tá certo? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 votos, 12 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 62 assinaturas no livro de presença e 14 praticantes da técnica de Invexis. Hoje não temos recados e o verbete para amanhã é tema neutro. Então, boa tarde, obrigada, até amanhã.